Bom, vamos lá, gente. Graça e paz oficialmente para todo mundo. Sou eu o professor desse módulo. Vocês vão ter que me aguentar por uns dias aí, uns domingos. Mas com a graça de Deus a gente vai conseguir estudar bastante aqui sobre esse módulo que eu gosto muito, mas muito mesmo, que é Profetas do Velho Testamento. É uma delícia estudar esse módulo. Queria pedir para que um dos irmãos orasse por nós, né? Pode ser? Alguém se voluntaria a orar por nós? Amém, meu irmão. Amém, Senhor. Amém, gente. Bom, vamos lá. O módulo, então, é o Profetas do Velho Testamento. Vocês acabaram de vir do panorama do Velho, né? Panorama do Velho Testamento, onde vocês viram o contexto histórico de todo o Velho Testamento. E agora, nós vamos encaixar a história dos profetas. Vocês vão perceber que é um módulo bem lido. Lido no sentido da apostila mesmo. Não é um módulo que a gente, pelo menos não nesse primeiro momento, vá aprofundar em muitos textos bíblicos, porque ele é um módulo bastante histórico. Então a gente vai falar de alguns eventos, de qual é o tema de alguns livros proféticos, de qual é o contexto desse livro, em qual momento historicamente esse livro foi escrito, esse profeta nasceu, qual era a profissão desse profeta, né? Porque os profetas não eram profetas de profissão. Eles tinham profissões, né? E eram profetas, e alguns profetizaram pouquíssimo na vida, né? Esses dias eu até vi uma brincadeira a esse respeito, né? Homens como Abraão, Jacó, falaram com Deus 2 ou 3 vezes na vida inteira, e são chamados de pai na fé. E hoje a gente tem alguns cultos onde os profetas entregam 20, 25 profecias num culto só, né? Então é meio desproporcional, é estranho, né? Você fala, nossa, mas Abraão falou com Deus 2, 3 vezes, 4 vezes na vida inteira. E pensa num povo que vivia, né? Cento e lá vai pedrada, né? E a gente olha hoje essa facilidade que se tem em entregar profecia, né? Então, óbvio, nós estamos vivendo em outro momento, o Espírito Santo habita em nós, sem sombra de dúvida nós temos direcionamento de Deus. Eu não duvido do ministério, né? Nós não somos, eu acho que os professores que deram módulos aqui já deixaram isso claro, nós não somos cessacionistas, nós não acreditamos que os dons cessaram, que o ministério profético tenha cessado. Agora, fato é que não é essa bagunça que a gente vê por aí muitas vezes, né? Então, a gente precisa enxergar esses ministérios à luz da palavra. Eu já começo trazendo por que eu comecei com essa pequena introdução, né? Porque a gente tem aqui um significado que é muito interessante, que é o significado da palavra profeta, né? O significado do hebraico. São 2, basicamente, do hebraico. Tem na tua apostila o primeiro, que é Nabi, do hebraico, N-A-B-H-I, Nabi, que o significado é mestre infalível, autoridade que fala em nome de Deus, né? Resumindo o sentido de Nabi, esse Nabi é peso doutrinário. A gente já falou algumas vezes aqui no curso sobre isso. O que tem peso doutrinário? Nós defendemos recentemente, graças a paz, irmãos, nós defendemos recentemente aqui, eu me lembro dessa aula específica, de que o Velho Testamento não tem peso doutrinário para a igreja. Quantos lembram dessas falas aqui?
não tem peso doutrinário para a igreja. O que significa? Que nós não temos como base doutrinária, no sentido de aquilo que a igreja deve viver enquanto igreja, o Velho Testamento. Se tivéssemos, teríamos sacrifícios de animais, teríamos o ministério sacerdotal ainda em vigência. Nós não temos isso para nós, ok? Para nós, para a igreja, o que tem peso doutrinário é o Novo Testamento, é a dispensação da graça. Mas a gente não usa para nada o Velho Testamento? Claro que usa. Tanto que temos um módulo específico só para tratar do Velho Testamento, e agora estamos entrando em profetas que também estão contidos no Velho Testamento. O módulo é Profetas do Velho Testamento. Só que há uma mudança clara, e é isso que nós precisamos entender, e a gente vai trabalhar isso ao longo do módulo. Há uma mudança muito clara na palavra a respeito do que é ministério profético hoje, na era da igreja, na dispensação da graça, e o que era ministério profético no Velho Testamento. O profeta Nabi, quando ele era chamado de Nabi, o peso que se atribuía para ele era um peso que a igreja primitiva colocou sobre os apóstolos. Os apóstolos eram a base doutrinária da igreja. Quem fundamentou a igreja? Tanto que Paulo trabalha muito claramente dizendo assim, olha, que ninguém lance outro alicerce, mas que construa em cima do nosso alicerce, do alicerce que os apóstolos já lançaram. Ele está falando de quê? Ele está falando de doutrina. Quem eram os doutrinadores no Velho Testamento, além da lei de Moisés, que era já escrita, clara, declarada? Quem eram os doutrinadores? Os profetas. Os profetas traziam esse peso doutrinário. Os profetas diziam para o povo de Deus, vai por aqui ou vai por ali. O Senhor se agrada disso, o Senhor não se agrada daquilo. Mas dois termos eram aplicados para o mesmo grupo de pessoas. O primeiro era Nabi, que era mestre infalível, e o segundo é Roé, vidente, aquele que recebe visões. Nós podemos entender muito tranquilamente que os profetas faziam as duas coisas. Quando a gente vê hoje profeta, quando a gente lê, eu vou ler o profeta Isaías na palavra de Deus. Como a gente tem uma mentalidade moderna do cristianismo, o que a gente pensa em profeta? Quando a gente pensa em profeta, você já pensa em alguém entregando uma profecia, né? Deus falou que vai fazer isso, você vai ganhar aquilo outro, ele vai fazer isso, ele vai te honrar, ele vai te destruir, porque tem umas profecias assim também, né? E de fato tinha. No Velho Testamento, de fato, tinha. No Novo Testamento também, a gente vê, existe também a incidência desse tipo de profecia, né? Profecias de juízo, de castigo de Deus. Mas, basicamente, a gente pensa nisso, é nesse tipo de profeta. Quando a gente pensa em profeta, a gente pensa em Roé. É aquele que é vidente, que vê o futuro, que recebe de Deus uma revelação daquilo que vai acontecer. Os profetas, eles desempenhavam esse papel no Velho Testamento? Sem sombra de dúvida. Desempenhavam. Nós lemos basicamente nas cartas, a grande parte das cartas proféticas, é Deus dizendo por meio dos profetas aquilo que vai acontecer. Agora, os profetas eram enxergados por Israel, por Judá, somente como essas pessoas que entregavam profecias? De forma nenhuma. O povo de Deus, pelo menos quando obedientes, né? Porque os profetas também eram resistidos. Eles sofriam também a desobediência do povo de Deus. Mas o povo de Deus, quando olhava para um profeta, para o escrito de um profeta, para a palavra de um profeta, eles não pensavam só em alguém que iria dizer o que ia acontecer no futuro. Eles pensavam em alguém que era infalível. Profetas não erram. A partir de um momento que o profeta é de Deus, ele não erra no seu direcionamento. Tanto que a orientação clara no Velho Testamento é que quando um profeta profetiza algo, e aquele algo que ele profetizou não aconteça, qual era o tratamento que se dava a esse profeta? Pedra, morte. Virava um montão de pedra. Por quê? Não era profeta de Deus. O profeta de Deus não erra. O profeta Nabi, ele é mestre infalível.
Ele é base doutrinária para o povo da igreja, para o povo de Deus. Ele era base doutrinária para o povo de Deus. Tanto que quando Jesus, no Novo Testamento, eu acho que quase todo mundo aqui já teve um contato suficiente com o Novo Testamento para entender isso. Quando Jesus, no Novo Testamento, se refere à lei, discutindo com fariseus, discutindo sobre aquilo que era doutrina, aquilo que não era doutrina, aquilo que tinha que fazer, aquilo que não tinha que fazer, qual era o termo que Jesus ou os fariseus usavam? Pois está escrito na lei e nos profetas. Porque a lei e os profetas duraram até João. O que Jesus está falando? O que esses fariseus estão falando? O que o povo com quem Jesus está debatendo está tratando? De base doutrinária. A lei não estava acima dos profetas e os profetas não estavam acima da lei. Eles tinham equilíbrio no sentido de que era tão respeitada quanto, os profetas eram tão respeitados quanto a lei de Moisés. E a lei de Moisés era tão respeitada quanto aquilo que os profetas escreviam. Como base doutrinária, o povo de Deus tinha isso. Engraçado que a língua hebraica, ela é pobre de verbo. Ela é pobre. Nós temos verbos, inclusive a gente tem alguns problemas de tradução justamente por essa pobreza. Ela geralmente pega um mesmo verbo e aplica de várias formas diferentes, só dando um sentido de intensidade no verbo, né? Eu não lembro exatamente o verbo, mas eu lembro qual é o termo que se dá, a forma da escrita. Existem formas da escrita rifil, que é com grande intensidade, e existem formas da escrita nifol, que é com pouca intensidade. Isso nos gera alguns problemas, por exemplo, quando no Velho Testamento, em Gênesis, antes do dilúvio, por exemplo, a nossa tradução diz, e Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? Aí você fala, meu Deus, mas a própria Bíblia diz que Deus não se arrepende. Como assim, né? Porque a forma que está escrito o verbo se arrepender nesse texto, eu não lembro o verbo, eu não lembro mesmo o nome do verbo. Mas é a forma nifol, é com pouca intensidade. É como se eu dissesse assim, tá? Eu vou lavar essa roupa. Lavar, certo? Forma nifol, deixar de molho, passar a mão um pouquinho. Forma rifil, lavar no tanque, esfregar, certo? O termo correto para Deus se arrependeu seria Deus se entristeceu, é a forma mais branda do verbo, certo? Mas aqui, do nome, né? Aqui, repare que não há intensidade, tudo bem que nós não estamos tratando aqui de um verbo, estamos tratando aqui de um pronome. Desculpa, oh meu Deus do céu, fugiu. Professores, me ajudem aí. É pronome mesmo? Hã? Não é verbo aqui. Na Bíblia é verbo? Não é. Nome que se dá a uma pessoa, no português. Adjetivo, obrigado, adjetivo. A gente está tratando de um adjetivo aqui, mas há uma separação clara desse adjetivo. Não é um profeta exercendo uma função ou exercendo outra função. Há uma divisão clara entre essas duas funções. No nome, não há um sentido de intensidade. Mesmo que seja uma língua que tenha essa característica de dar intensidade para funções, para verbos, para adjetivos diferentes, aqui, é claro, é separado. Percebem? É separado. Então, há uma importância nisso. E no grego, esse termo especificamente, o roé, foi traduzido para profetes, né? Que é boca de Deus, aquele que fala em nome de alguém, certo? Nós temos o Velho Testamento no grego, então a maioria dos termos que são traduzidos para nós, são traduzidos dessa forma no Velho Testamento. Então vem para nós como profeta, por isso que a gente lê hoje, e não há uma diferença entre, quando está escrito... Quando está escrito Nabi, está escrito para a nossa tradução, profeta. Quando está escrito Roé, está escrito para a nossa tradução, profeta. Mas é interessante a gente entender essas duas funções aqui, certo? Quais são os tipos de profetas que nós temos na palavra de Deus? Orais e escritos. Profetas que só profetizaram e que, enquanto profetizaram, outras pessoas contaram a história.
outras pessoas em outros livros mencionaram as profecias, certo? E os profetas escritos. Quem são esses profetas escritos? Os profetas que pararam no meio de sua ou em algum momento do seu ministério profético e escreveram eles mesmos aquilo que eles estavam profetizando, entregando para o povo de Israel. Certo? Então nós temos esses dois tipos de profeta. Orais só falaram, não escreveram livro nenhum. Nós temos como exemplo Natã. A gente sabe do que Natã profetizou, não sabe? Mas aonde está o que Natã profetizou? 1ª e 2ª Reis. O livro de Reis conta o que Natã profetizou. Natã não tem um livro especificamente. Elias, Eliseu, a gente sabe que o que eles profetizaram, nós sabemos. Outros livros históricos contam aquilo que eles profetizaram. Mas nós não temos acesso a nenhum material que eles mesmos escreveram, né? Que eles mesmos colocaram, pararam, pegaram um pergaminho e escreveram aquilo que profetizaram. E nós temos os escritos que escreveram propriamente dito. Isaías escreveu, Amós escreveu, Oséias escreveu. E nós também dividimos, então essa é a primeira divisão dos profetas. Há uma segunda divisão dos profetas, que são entre os maiores e os menores. E aqui, pessoal, exclusivamente a respeito dos profetas escritos. Quando a gente fala de profeta maior ou profeta menor, a gente exclui os profetas que são só orais dessa divisão, tá? Por quê? Qual é a definição de profeta maior e a definição de profeta menor? O quanto escreveu, o volume da escrita, não tem a ver com a importância que esse profeta tem, tá? Não tem relação. O cara é profeta menor, dá pouca importância para ele, dá a impressão que ele teve uma passaginha pequena, né? Isso aí era pastor auxiliar, né? Isso aí era só diácono, isso aí era só presbítero na igreja. Não, isso aí era só do louvor, né? Isso aí, não, nem apóstolo era, né? A gente vê hoje esse tipo de divisão, né? Como se fosse de fato menos importante. Não é, a gente sabe que não é. Mas aqui, quando a gente fala de profeta maior e profeta menor, a gente está falando do volume de escrita. É o quanto esses profetas escreveram ao longo do seu ministério, certo? Profetas maiores, quem são? Isaías, Jeremias, que acaba tendo anexo ao seu livro, propriamente dito, o livro de Lamentações, que foi ele também que escreveu, né? Então conta-se os 2 volumes para poder chegar na conclusão de que ele é um profeta maior. Ezequiel e Daniel são os maiores livros proféticos, o maior volume de escrita profética no Velho Testamento. E temos também os profetas menores, que são Oséias, Amós, Joel, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É livro que dá trabalho para achar na Bíblia escrita. Às vezes tem uma paginazinha só, né? Você vai para lá, você vai para cá, você fala, Senhor, cadê Amós da minha Bíblia, né? Cadê Oséias da minha Bíblia? Não acha o livro, né? Porque é pequenininho, né? São escritas pequenininhas. Certo? Alguma pergunta até aqui? Não, né? Também não falei quase nada. Vamos lá. Qual a organização histórica dos profetas? E é aqui que a gente começa a ler bastante, tá? Aqui que a gente começa a ler bastante. Qual a organização histórica dos profetas? Nós temos, basicamente, profetas da monarquia, que eram profetas que profetizaram enquanto Israel era dominada, era governada por monarcas, por reis. Reparem que o ministério profético ele começa nessa fase. Antes disso, os doutrinadores do povo de Israel eram juízes. Quando os reis sobem ao trono, quando começa lá em Saul, o primeiro rei a reinar sobre Israel, os profetas ganham esse destaque, surgem dessa forma, né? Os reis geralmente não tinham esse contato direto com Deus, e os profetas eram então usados para esse fim, para levar o sentido doutrinário, o caminho que Israel e posteriormente Judá teria que tomar a partir dos profetas. Então nós temos profetas da monarquia que são pré-exílio, certo? Pré-exílio, que profetizavam para Israel. Israel aqui, lembra da divisão dos reinos? Agora você vai precisar resgatar o ensino do módulo passado. Lembra da divisão dos reinos?
Israel do norte, Judá ficou para o sul. Os filhos de Salomão brigaram, deu aquela confusão, rachou no meio, certo? Nós temos 2 tribos para um lado e 10 tribos para o outro, ok? Então aqui existiam profetas que profetizavam para Israel, que era a tribo do norte, as 10 tribos, e existiam profetas que profetizavam para Judá, para as 2 tribos que ficaram com Judá. E existiam também profetas, a gente vai ver, um é inclusive muito conhecido, que profetizava para outras nações, certo? Então vamos lá, profetas da monarquia, pré-exílio, antes que a Babilônia tomasse Israel. Amós foi aproximadamente 760 anos antes de Cristo, e aqui, pessoal, lembrando que quando a gente fala de 760 anos antes de Cristo, quando a gente fala de antes de Cristo, a ordem é decrescente. Então, quanto maior o número, mais distante está do nascimento de Cristo. Certo? Está claro para todo mundo isso? 1 ano antes de Cristo é um evento mais recente. 2 anos antes de Cristo é um evento mais antigo. E assim sucessivamente. Ok? Está claro? Você não dá confusão aí. Então, aproximadamente 760 anos antes de Cristo. E Oséias, que profetizou aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Nós temos também profetas da monarquia, pré-exílio, que profetizaram para Judá. Então, enquanto tinham 2 profetas, que eram Amós e Oséias, profetizando para Israel, tinham profetas também profetizando para Judá, para o reino do sul. Eram eles Joel, Isaías, Miqueias, Jeremias, Sofonias e Abacuque. Vamos voltar aqui na idade. Joel, por essa linha aqui, o profeta mais antigo, né? Na verdade, ele perde um pouco para Obadias. Mas vamos lá, por essa linha aqui é o profeta mais antigo, é o que começou a profetizar antes para o povo de Judá. 835 anos antes de Cristo, Isaías 740 anos, a 680. Há uma dúvida sobre Isaías, sobre os acontecimentos históricos de Isaías. Miqueias, aproximadamente 725, Jeremias 626, Sofonias 620, e o caçula aí dos profetas que profetizaram para Judá é Abacuque, né, que profetizou 610 anos antes de Cristo. Aí nós entramos nos profetas da monarquia, também para exílio, antes da Babilônia invadir, tomar tudo, levar o povo cativo. Eles profetizaram para outras nações. Obadias, que profetizou para Edom, que foi 845 anos antes de Cristo. 556 anos antes de Cristo aproximadamente 846 anos antes de Cristo, ou 586. Olha a distância de tempo. Não há firmeza histórica de qual foi o período que esse profeta viveu, certo? Jonas, aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Veja que se a gente for pegar aqui, nós temos Jonas, nós temos Isaías e nós temos Amós e Oséias contemporâneos. Percebem? Olha no tempo aí, Amós 760, Oséias 750. Aí nós temos Isaías, talvez dá até para colocar Miqueias aqui, tá? Miqueias com 725 anos antes de Cristo. E aí, para outras nações nós temos Jonas, só Jonas aqui. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 profetas contemporâneos, nesse período aqui de mais ou menos 750 anos antes de Cristo, profetizando ao mesmo tempo. Qual é a diferença entre eles? O público. 2 estão profetizando para Israel, para a divisão do norte. 2 talvez, né? Porque a gente não sabe exatamente onde Isaías está, se ele está. Mas a faixa é até pequena, então dá para pensar que eles são sim contemporâneos. Isaías e Miqueias profetizando para Judá, e nós temos Jonas profetizando para Nínive, para outras nações, certo? E também temos Naum profetizando para a Síria, né? Então Jonas para Nínive. Lembra que eu falei que Jonas é bem famoso, né? Jonas é bem famoso, todo mundo que participou em algum momento de catequese ou de escola bíblica dominical ouviu a história de Jonas, né? Até na ciência essa história é debatida. Que peixe é esse que engoliu Jonas? Porque é cientificamente impossível e não sei o que lá e tal, né? Porque reconhece
se reconhece, mesmo na ciência, o peso histórico da Bíblia, né? A Bíblia narra acontecimentos comprovados pela ciência. Então se discute essa história. E aí, foi o quê? Foi uma baleia? O tamanho do estômago? Que tipo de peixe que poderia ter, né? Jonas teria morrido com o líquido amniótico da barriga da baleia, ou afogado, e bababá, né? Enfim, a Bíblia narra que é um grande peixe, e é óbvio que para nós que cremos, foi um evento miraculoso, né? Ele não sobreviveu lá porque ele sobreviveria normalmente. Ele sobreviveu lá porque Deus fez ele sobreviver. Mas veja como é um profeta famoso, e Jonas não profetizou nem para Israel e nem para Judá. Talvez ele tenha profetizado, talvez. A gente tem esse registro? Não temos, né? Mas o que a gente sabe de Jonas? Que ele profetizou para Nínive. Então Jonas, na Bíblia, é um profeta conhecido como aqueles que profetizaram, no grupo daqueles que profetizaram para outras nações, certo? Beleza. Em 586 a.C., Nabucodonosor, rei, aqui, repare que não tem aproximadamente. Você percebeu que não tem aproximadamente? Tudo que a gente está lendo até agora, a gente falou aproximadamente 750, aproximadamente 725. Nesse fato aqui na tua apostila não está escrito aproximadamente, está firmado em 586 a.C. Por quê? Porque é um dado histórico. A Bíblia narra, mas também a história narra. Israel foi tomada pela Babilônia, e o cativeiro babilônico se inicia, né? Nabucodonosor então toma conta, invade o reino do sul, Jerusalém, e leva exilados os restantes dos judeus, menos os pobres. Só levou a turma que tinha uma grana, né? Os pobres ficaram abandonados ali nas ruínas da cidade, né? Após 70 anos de cativeiro, a Pérsia liberta o povo de Israel, permitindo que eles retornassem para Jerusalém e reconstruíssem Jerusalém, né? Então aí nós temos algumas histórias, Neemias, enfim, né? São histórias também muito famosas a respeito da reconstrução, da retomada. O segundo templo, tem até música hoje, né? A glória da segunda casa, eu não consigo lembrar, mas acho que é uma música da Fernanda Brum. Acho que é uma música da Ludmilla? E agora? Eu acho que a Fernanda Brum também compôs um negócio desse tipo. Eu quero a glória da segunda casa, a unção da segunda casa. E agora, é Ludmilla ou Fernanda? Enfim, né? Faz referência a esse momento em que Israel volta e reconstrói, né? E constrói o templo novamente. Mas aqui nós temos então profetas, depois desse acontecimento histórico, profetas que profetizaram durante o exílio da Babilônia. Então, enquanto Judá estava presa na Babilônia, estava sendo afastada da sua terra natal, profetas surgiram e também profetizaram ao longo desses 70 anos. Foram eles Ezequiel e Daniel, né? Ezequiel aproximadamente 571 a.C. e Daniel aproximadamente 535 a.C. Daniel ficou muito famoso nesse momento, né? Tomou até lugar de destaque, mesmo no reinado, mesmo politicamente. Daniel tinha uma importância gigantesca, mas não deixou de ser usado por Deus nesse período como profeta, né? Profetizando a respeito do que hoje nós estudamos, inclusive em escatologia, que são as 70 semanas de Daniel, né? É uma confusão em escatologia. O que é isso? É literal? Não é? Jesus, para onde vai? Né? O que significa esse negócio? Enfim, a gente estuda isso porque durante o período do exílio, esses dois homens profetizaram. E nós temos também profetas pós-exílio, né? Que profetizaram após o retorno do povo para sua terra natal, né? Que foram Ageu, 520 anos antes de Cristo, Zacarias também 520 anos, eles eram contemporâneos, e Malaquias, que foi o último profeta do Velho Testamento, né? O último profeta, nesses termos aqui, o último nabi foi João Batista. Mas o último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. Depois de Malaquias, a gente inicia aquilo que a gente chama em teologia de período de silêncio de Deus. É onde nenhum profeta se levantou para não falar absolutamente nada com Israel, né? Deus deixou de manter o seu povo nesse período? Eu acredito que não. Deus sempre manteve, durante toda a história da igreja, os seus. Ele sempre manteve aqueles joelhos que não se dobravam a Baal, o seu povo.
Ele sempre manteve, sem sombra de dúvida. Mas profetas não se levantaram nesse período. Certo? E aí nós temos então a afirmação do próprio Jesus dizendo: a lei e os profetas duraram até João Batista. Isso está em Lucas 16:16. Então, Malaquias foi o último profeta. Não foi. O último profeta, nesses termos aqui, profeta Nabi, mestre infalível, peso doutrinário, direcionamento de Deus para Israel, não é o vidente, não é o que entrega a profecia, é o profeta que tem peso de lei, tem peso de doutrina, foi João Batista. Depois de João Batista, nenhum profeta nesse sentido surge. Existem profetas videntes, profetas que Deus revela o futuro, sem sombra de dúvida. Mas para onde vai o peso doutrinário? Eu citei mais cedo. Para os apóstolos. O peso doutrinário sai dos profetas e vai para os apóstolos. Não são mais os profetas que direcionam a igreja, são os apóstolos. E hoje nós temos apóstolos, certo? Isso é para outro módulo. Isso é para outro módulo. Deixa eu pegar minha água aqui, gente. Ô Gé, faz um favor para mim, mano. Vê se abriu aqui a... Não vai abrir hoje? Lascou. A água para o pessoal. Acabou aquela água ali. Qualquer coisa, daqui a pouco a gente dá uma pausinha. Eu dou um pulo aqui no Pague Menos comprar água pra gente. Você faz esse favor pra mim? Compra umas duas. Não. Vai ter que comprar um pouco mais. Tô aqui, velho. Depois, Jô, você corta aí depois, hein? Tá? Pode deixar aí? Depois você me fala. Bom, vamos lá. Vamos lá então, gente? Vira a tua página aí. E nós vamos começar a trabalhar agora os profetas em seus contextos e o tema das suas escritas, o tema das suas profecias, certo? Bom, vamos lá. Primeiro profeta aí que nós vamos trabalhar, o primeiro grupo de profeta que nós vamos trabalhar, são os profetas que falaram para Israel. Israel, reino do norte. Isso, eu vou tentar ir recapitulando com vocês aí para a gente conectar os pontos. O importante é conectar os pontos, tá? Então, Israel, reino do norte. Primeiro profeta aqui, Amós, profeta menor. Por que ele é menor, pessoal? Volume de escrita, isso. Ele era pequenininho, meio Solimões da dupla lá. Não é Solimões, não. É menor mesmo, ele escreveu pouco, certo? O nome desse profeta significa carregador de fardos. Pessoal, quando a gente estuda a vida de profeta, nada é por acaso. Nada. Absolutamente nada. Com quem ele casou, o nome do filho, o nome dele, né? Deus fez dessa forma. Essas relações, essas conexões que Deus fazia, podem muito facilmente se transformar em misticismo para nós. Muito. Então eu quero fazer um alerta aqui. Quando você for aplicar esse tipo de situação, irmão, aplica conforme a palavra nos orienta para aplicar o Velho Testamento. Não, em outras palavras, não viaja na maionese. Recentemente eu ouvi sobre uma pregação que a pessoa leu Cantares, né? Ela ia pregar sobre Cantares. E Cantares é um livro, né? A gente está com a classe nova aqui, mas desculpa se eu te escandalizar, tá? Mas é a Bíblia, a gente não tem. Cantares é um livro erótico. Cantares fala de sexo. Cantares narra a interação sexual entre o homem e a sua esposa. É erótico, né?
Então, se você nunca leu o livro erótico, se você lê Cantares, é erótico. É erotismo santo? Sem sombra de dúvida, claro que é. É palavra de Deus? Sem sombra de dúvida, claro que é. Desrespeito pode trazer alguma alusão à igreja e o seu noivo, que é Cristo. Algumas canções se valem disso. Com algum cuidado a gente consegue aplicar. Mas na essência, Cantares é erótico. Porque Salomão é Jesus e a noiva de Salomão é a igreja. Não, irmão. Qual é a aplicação de Cantares para nós? Que nós aprendamos a nos relacionar com os nossos cônjuges, de forma sexual, de forma íntima, santa, admirando um ao outro, agradando um ao outro, valorizando um ao outro. O propósito está ali. Mas tem um significado e tal. E essa pessoa, esse pregador, ele pregava esse trecho e ele falava assim, porque aqui falou gazela. O significado de gazela é porque aqui falou águas. O significado de águas é E ele ia atribuindo um significado para cada uma dessas coisas. E não tinha nada a ver. Tirou o significado da cabeça dele. Tirou o significado de Nárnia. Não tinha base bíblica para ele dar esse tipo de significado. Pegou algo que não estava dizendo aquilo e tentou fazer dizer algo, né? Então, falácia, né? Como é que fala? Narrativa. Mas o texto não, quem escreveu não está querendo dizer isso que você está dizendo, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. A gente está estudando aqui para isso, para saber interpretar a Bíblia. Teve um módulo sobre isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil a gente fazer esse tipo de aplicação com o profeta também. É muito fácil a gente fazer esse tipo de aplicação, né? Pega um profeta do Velho Testamento, cuja história é recheada de significados, é recheada, não tem, de fato, é muito raro você ver uma coincidência, não tem. Deus escolhe do ventre o profeta, de um jeito que tudo na vida dele traz sentido para a pregação que ele está fazendo. Agora, o que é importante? É a pregação que ele está fazendo, naquele contexto, para aquele povo, para aquele público. Se nós formos pegar profecias de juízo, por exemplo, que estão sendo profetizadas para aquele povo, naquele contexto, e começar a trazer significado para nós, a gente lascou. A gente pira o cabeção, a gente perde de foco aquilo que já foi revelado. Assim como a lei de Moisés, os profetas apontavam para Cristo, findaram em Cristo, chegaram até Cristo. Cristo é a conclusão do que nós estamos estudando aqui. Então a gente não pode regredir na nossa interpretação, de maneira que a gente tente tirar uma conclusão de um livro profético que já foi posteriormente revelado em Cristo. Já temos clareza desse assunto, né? E aí a gente pegar esse profeta e começar a gerar misticismos em torno disso. Tem significado? Tem significado. É importante para entender o sentido da profecia desse profeta, sem sombra de dúvida, é importante, não está aqui à toa. Agora, a aplicação disso é que é complicada, tá? Então, toda vez que nós trouxermos um significado aqui, de nome de profeta, de nome de filho de profeta, do que Deus mandou esse profeta fazer, daqui a pouco eu vou dar um exemplo, vocês vão entender perfeitamente, do que Deus mandou esse profeta fazer, e a gente falar assim, se aplica para nós, dá para eu fazer isso, então eu vou botar esse nome aí no meu filho aí também, porque aí meu filho vai ser um profeta, e ele vai ser isso, e o significado que eu quero dar, calma, devagar, tá? Vamos entender. Então vamos lá, seu significado era carregador de fardos, natural de Tecoa, aldeia perto de Belém, em Judá, era boiadeiro, pastor e colhedor de sicômoros ou sicômoros, né? Sicômoros é um tipo de figo, é um figo mesmo, sabe? Desculpa, pêssego, não é figo não, pêssego, é um tipo de pêssego. Tema do livro desse homem, né? Do profeta Amós, a justiça de Deus. Data do livro, aproximadamente 760 anos antes de Cristo, provavelmente durante o reinado de Jeroboão II,
rei de Israel, né? Não era rei de Judá. Lembra que Amós profetizou para Israel, certo? Qual é o panorama desse livro aí? Que mais ou menos ele trata, né? Uma visão meio geral do livro. O povo de Israel gozava de paz e prosperidade, mas vendiam os pobres como escravos, né? Então, a nata de Israel vivendo bem, momento bom do reinado de Israel, tinha colheita, tinha prosperidade, tinha paz, não era um momento de guerra, mas dentro da própria nação haviam essas injustiças, né? Os pobres eram vendidos como escravos para outras nações, e a lei judaica proíbe isso, tá? A lei judaica proíbe isso. Então, eles estavam fazendo algo que claramente era reprovado por Deus. Entretanto, a nação de Israel seria em breve conquistada pela Síria e os ricos exilados. Lembra quem foi exilado? Quem ficou em Israel? Só os pobres. Quem foi exilado? Os ricos. Será que tem alguma relação? Percebe? Vamos lá. Propósito do livro: anunciar o juízo de Deus sobre as nações, tratado isso no capítulo 1 e capítulo 2, e sobre o reino do norte. Então, ele também amplia, quando ele prega, ele inicia o livro tratando a respeito do juízo de Deus sobre as nações, pregando o Senhor como um Senhor que é justiça, pregando o Senhor como um Senhor que sim julga e castiga as nações, qualquer uma que o desagrade, qualquer uma que traga para Deus motivos de juízo, certo? Qualquer uma. Só que depois, a partir do capítulo 3, ele foca esse juízo no povo de Israel. Então ele dá um panorama geral de quem é Deus como juízo, e depois ele foca esse juízo no povo de Israel. O motivo do juízo é sua opressão aos pobres. O motivo, a razão pelo qual Deus castiga o povo por meio de Amós é... Obrigado, tia. Voltou com a minha água com gás, que bom. Eu falei, gente, por que ela levou minha água? Tudo bem. Então, o motivo: opressão dos pobres, idolatria e violência, né? Israel nesse momento também tinha muita idolatria e muita violência no seio da nação ali. O sentido era: o juízo é iminente. Vamos ler aí rapidinho? Abra comigo em Amós. É agora que começa. Abra comigo em Amós. Nós vamos ler o 9, do 1 ao 6. Esse texto é muito interessante. Eu vou fazer uma relação aqui, vocês vão entender. Amós 9, do 1 ao 6. Vamos lá. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse: bata os capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Jesus, olha isso. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. E aqui tem eu vou terminar de ler e eu vou explicar qual é a relação que eu vou fazer aqui. Porque o Senhor dos exércitos é o que toca na terra, e ela se derrete, e todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito.
Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Vocês lembram de algum texto quando eu leio isso aqui? Tem um texto muito famoso, um salmo, vou dar uma dica, muito famoso, que trabalha algo muito parecido com isso aqui. Salmo 139, Salmo de Davi. É muito famoso, também é tema de várias canções. Vamos ler lá. Salmo 139. Tem até uma música. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à boca, e tu, ó Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se coloco a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho aos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. E aí você consegue continuar lendo depois, né? Mas percebe que parece que o profeta se inspirou nesse salmo, que é anterior ao profeta, né? Parece que o profeta se inspirou nesse salmo. E é interessante que nós temos aqui um salmo, na minha visão, esse trecho aqui que nós acabamos de ler, do 9, do 1 ao 6, um salmo 139 às avessas. Deus continua sendo tudo aquilo que Ele é. Um Deus cuja face é impossível fugir. A gente não consegue se ausentar da presença de Deus. Como é que foge de Deus, né? Mas aqui no Salmo 139, Davi enaltece esse aspecto, dizendo: isso é maravilhoso para mim, porque eu não consigo fugir da tua presença. A tua mão está me sustentando no mais alto monte, a tua mão está me sustentando no mais profundo abismo, a tua mão está me sustentando no mar. No mais profundo mar, a tua mão ainda me sustentará. O Senhor ainda estará comigo lá. Em Amós nós temos isso às avessas. Eu estou colocando os meus olhos sobre vocês, não para o bem, eu estou colocando para o mal, e eu quero ver se vocês escaparem. Vocês podem ir para o mais alto céu, eu vou derrubar vocês de lá. Vocês podem ir para o mais profundo abismo, eu vou tirar vocês de lá. Vocês podem ir para o mais profundo do mar, eu vou mandar a serpente picar vocês lá no mar. Aonde vocês estiverem, eu estou atrás de vocês. Eu estou no encalço de vocês. Recentemente eu vi um pregador falando sobre isso. E ele diz assim: quando você normalmente pega uma pessoa e confronta a pessoa a respeito de um pecado que ela está vivendo. Sabe, pastor, vivi muito isso. Irmão, o que você está fazendo é pecado, está errado, né? Quando você confronta a pessoa, muitas vezes a pessoa tenta escapar desse confronto e diz assim: mas Deus conhece o meu coração. E aí esse pregador fala assim, e as pessoas falam isso como se fosse bom isso. Ah, mas Deus conhece meu coração. E você acha que isso é tranquilo. Deus sabe tudo o que você está pensando e você está usando isso como se fosse uma defesa. Percebem que doideira, né? Então, é muito importante a gente estudar esse tipo de coisa. Porque nós temos também muita confusão no que diz respeito ao caráter de Deus hoje em dia. Por que eu estou dando essa ênfase, né? Em Davi, um Deus que é onipresente. E isso é maravilhoso porque Ele está focando amor em Davi. Ele está amando Davi. Ele está correspondendo a Davi. Ou melhor, Davi está correspondendo a esse aspecto de Deus que é uma expressão do seu amor. E nós temos em Amós quase que um Salmo 139, usando até os mesmos termos, até a mesma dinâmica de céu, terra e mar, de céu, abismo e mar, né? A mesma dinâmica. Só que com Deus não focalizando mais amor, e sim justiça. E é importante para nós entendermos isso,
Porque nós temos hoje em dia, e eu já mencionei isso aqui algumas vezes, eu acredito que os outros professores também, nós temos hoje em dia a pregação de um Deus desequilibrado. É um Jesus que é só amor. É um Jesus, muitas vezes, que é só justiça. Mas Deus é ambas as coisas. Deus é equilibrado em seu caráter. Então, é importante que a gente entenda isso, e eu estou dando essa ênfase, porque Deus não deixou de punir pecados. Deus não deixou de castigar. Deus não abandonou a sua justiça. Nós não sofremos a condenação pelos nossos pecados hoje, não porque Deus simplesmente, você quer saber? Eu passei muito tempo eu tô meio, sabe avô quando amolece? Você vê, eu vejo isso acontecendo em casa, né? O Benjamin é super mimado pelo meu pai e pela minha mãe. E eu vejo eles fazendo algumas coisas com o Benjamin que eu falo assim, comigo não é desse jeito não, cara. Eu já teria tomado uns cascudos com isso aí, né? Claro, ele é novinho, mas assim, algumas liberdades que o Benjamin tem que eu não tinha. Comigo a coisa era mais rígida, né? Às vezes a gente olha para Deus por conta do que a gente vive hoje no meio evangélico e fala assim, rapaz, parece que Deus deu uma amolecida, né? Com o povo de Israel, que era ali o primeiro filho, sabe, filho mais velho? Com o povo de Israel, ele era ali, firmeza, não tinha nada de cantinho não, era, né? Era juízo mesmo. Você tá, então beleza, tranquilo, é desse jeito? Na minha casa não. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, vai ser do meu jeito, né? Parece que Deus está agindo assim com Israel. E aí a gente é meio que o terceiro filho ali, né? E Israel pode olhar para a gente e falar, o pai afrouxou, hein? Comigo isso aí não tinha não. Cantinho, que cantinho, rapaz, era cinta. Não tinha nada de cantinho, não vai pensar no que você fez, não tinha isso não. Era cinta, né? Então é assim que acontece? De forma nenhuma, a gente não sofre a consequência hoje, a consequência espiritual, a condenação do nosso pecado hoje, porque o nosso pecado foi punido em Cristo. Ele não deixou de ser punido. Não foi Deus que desistiu de punir, ele foi punido. Então, enquanto amor, Deus também é justiça. Enquanto justiça, Deus também é amor. Então, as coisas são equilibradas. Essa é uma das principais importâncias de nós estudarmos esse tipo de coisa. De nós estudarmos o panorama do Velho Testamento, de nós estudarmos profetas, é para que a gente conheça um caráter de Deus que é pouco pregado hoje. Um aspecto de Deus que é muito pouco pregado hoje. Então, quando alguém prega sobre pecado na igreja, geralmente essa pessoa, irmão, mas nós estamos na graça, irmão. Aí Deus mudou? Percebem? Deus mudou? Durante todo o Velho Testamento você vê graça de Deus, mas há uma ênfase poderosíssima na justiça, certo? Então o juiz era iminente, né? Aqui a gente tem a indicação daquilo que aconteceria por meio dos assírios posteriormente, e também tem uma mensagem de esperança para Israel, que acontece nos versículos 11 e 15, no mesmo capítulo aí do 9 que a gente estava lendo. Então vamos continuar lendo aí rapidinho, só para você entender que eu dei uma ênfase na justiça, mas também uma ênfase em graça, né? Em Deus salvando pela sua graça. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após ao que lança a semente. Ele está fazendo referência, claro, aqui à prosperidade, né? As coisas vão dar certo. Aquele que colhe vem logo após o que planta, porque cresceu rápido, né? A terra está fértil. Um plantou, logo depois já surge o fruto. Então o que lavra precisa vir lavrar, né? Os montes destilarão vinhos e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do povo de Israel, do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nela habitarão,
Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Você percebe o pau que acontece, as guerras que acontecem, o rebuliço que é para tirar Israel de onde ele está? Vocês percebem? E vocês percebem que depois que Israel foi firmado na onde ele está hoje, ninguém tira Israel de lá? Israel está literalmente no olho do furacão. Ele está no meio de uma guerra geral instaurada, com um monte de milícia terrorista, faixa de Gaza ali, nossa, é uma guerra constante, é um negócio doido. Recentemente ativaram, recentemente não, né? Recentemente, historicamente falando, recentemente. Ativaram o Iron Dome, né? o domo de ferro, né? Que é o sistema de proteção antimísseis de Israel. Vocês já chegaram a ver? Que coisa de louco que é. E Israel é ali, plantado num lugar de pouca produtividade na terra, e produz o suficiente para o seu povo. País rico, com recurso tecnológico, com grana, com muito dinheiro, com países poderosíssimos protegendo Israel. Os Estados Unidos protegem Israel de forma específica, com muito poder poder bélico também, né? E a gente tem lá Israel cercado de inimigos e firme, persistente, vivendo, prosperando, né? Engraçado como a promessa de Deus se estende. Mas a gente está em outra época. Mas Deus voltou atrás na promessa? Não voltou, Israel está lá, firme e forte, né? Essa promessa aqui, nunca mais te tirarei dali. Nunca mais, eu vou te plantar lá, e de lá você nunca mais vai ser arrancado, né? Certo? Oséias é o nosso próximo profeta aí, que profetizou ao povo de Israel. Também é um profeta menor, e o seu nome significa salvação. Olha um nome bom para pôr no filho aí, ó. Oséias. Não põe Amós, né, gente? A vida do menino não dá certo, você fala aí. Vamos lá, Oséias, salvação. Tema do livro: Israel é uma esposa infiel. Esse é o tema do livro. Israel é uma esposa infiel. Data do livro, aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Eles foram contemporâneos, né? Amós e Oséias. Provavelmente durante os últimos 30 anos antes da invasão da Síria, a época mais triste, mais terrível da história de Israel, né? Panorama. Ele iniciou seu ministério após o reinado de Jeroboão II. Vamos lá, Oséias provavelmente durante o reinado de Jeroboão II. Oséias após o reinado de Jeroboão II. Eles são contemporâneos ali, mas existe uma distância da atuação. Eles viveram no mesmo período, mas a atuação foi em períodos diferentes. Onde os ricos estavam oprimindo os pobres e a idolatria imperava. O motivo era o mesmo, a forma de profetizar era outra. Isso é maravilhoso, né? 2 profetas pelos mesmos motivos, profetizando Israel, só que a forma de Deus comunicar a sua mensagem era diferente por meio desses 2 profetas. E eles provavelmente profetizaram até pouco tempo depois da queda de Samaria. Quando Samaria, que é a capital de Israel, foi efetivamente tomada pelo reino assírio, ele profetizou até um pouquinho depois. Provavelmente é isso. A grande simbologia do livro é o casamento de Oséias com uma mulher infiel e seus filhos, que nós vamos ler em Oséias 1, do 1 ao 11. Vamos ler? Vamos lá? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beari, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. A mulher e os filhos de Oséias. Aí é o subtítulo do capítulo 2 aí. Vamos lá. 2. Quando, pela primeira vez, o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case-se com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi, casou-se com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu filhos. E o Senhor disse a Oséias: ponha neles o nome de Jezreel,
porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Ló-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Ló-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Ló-Ami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Sussa, né? Bem tranquilo, bem Deus. Pessoal, é só a vida de Oséias aqui. Tranquilo. Oséias provavelmente foi um homem que se levantou um dia da sua vida, começou a trabalhar, fazer tudo o que ele queria fazer, desenvolveu uma profissão, um trabalho, tinha um sonho de casar com uma mulher, provavelmente uma mulher israelita fiel, uma mulher judia fiel, mulher boa. Que homem honrado não tem o desejo de casar com uma mulher boa? Certo? Deus fez assim: você vai casar com uma prostituta e eu vou definir até o nome dos seus filhos. Porque o nome dos seus filhos são as mensagens que eu quero transmitir para Israel. Gente, aqui eu quero só trabalhar com vocês, quero retomar a importância de nós entendermos essas mensagens nos seus contextos. Imagine se algum louco por aí resolva começar a fazer esse tipo de coisa que Oséias fez. Por que não pode? Qual é a diferença? Existe já uma doutrina revelada para a igreja. O que Paulo, por exemplo, nos ensina claramente a respeito de julgos desiguais. É pecado para um crente casar com alguém que não é crente? Sim. Porque Paulo mandou não fazer. E o que Paulo escreveu é doutrina para nós? Sim. Ah, mas pastor, eu tenho um amigo que começou a se relacionar com uma mulher no mundo, e aí ele foi evangelizando para ela. E aí, hoje, ela está na igreja, e ela se converteu. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Misericórdia purinha de Deus. Misericórdia pura de Deus. Porque não é menos pecado porque a pessoa se converteu. Esse homem que arrumou essa mulher que não era crente, pecou. Ele desobedeceu um direcionamento claro do apóstolo Paulo no Novo Testamento, na Era da Graça, para nós. Nós não devemos entrar em julgo desigual. Crente casa com crente. Ah, mas eu me interesso por uma pessoa no mundo. Prega primeiro, se converter, você se relaciona. Por que tem que inverter o processo? Ah, mas deu certo. Tudo bem, você tem um caso que deu certo. Você quer quantos que deu errado? Você quer quantos exemplos ruins dessa mesma atitude? Deus é misericordioso. Essa pessoa vai se converter? Não sei. Ele é misericordioso? Sem dúvida. Pode se converter por meio do casamento? Pode se converter por meio do casamento. Agora, beijar não é evangelismo, irmão. Casar com descrente não é evangelismo, é pecado. Aí o que acontece? A pessoa pega Oséias, lê e fala: rapaz, Oséias casou com a prostituta. Eu não posso casar com a mulher que paga as contas, que é trabalhadeira, só porque ela não é crente? Não é base doutrinária para nós, tem um contexto. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Tem um contexto. A aplicação disso aqui para nós hoje é perigosíssima, se nós não olharmos com o olho correto, se nós não entendermos doutrinariamente o que vale para nós ou o que não vale para nós. Imagina, o pastor está olhando para a igreja, e a igreja anda meio infiel. Rapaz, essa igreja não quer obedecer a Deus, esse povo está pecando muito. E o pastor é solteiro, ele fala: quer saber? Eu vou dar uma lição para essa igreja aqui.
Aí ele vai lá fora e casa com uma prostituta. E fala, ó, isso aqui, eu vou pôr o nome do meu filho, igreja infiel. A menina vai chamar igreja infiel, o menino vai chamar desobediente, o caçula ali vai chamar rebelde, só para eu dar uma lição nessa igreja. Se aplica para nós, irmãos? Ah, mas pastor, você está exagerando, você está dando uns exemplos meio maluco, isso não faz sentido. Não faz? Joga no Google, pra você ver o tanto de atrocidade que o povo tem feito nas igrejas por aí, por meio de textos bíblicos mal aplicados. Falta de conhecimento bíblico, lê um negócio desse e fala, boa, aí ó, Deus direcionando. Senhor, eu preciso de uma direção, fala comigo, que a tua palavra fale comigo. Horóscopo gospel, né? Tem gente que tem mania de fazer isso, né? Horóscopo gospel. Deixa eu tirar minha sorte aqui. Pá, Oséias, vai e casa com a prostituta. Está aqui, Deus, o que eu queria ouvir. Entendem o perigo disso? Deus nos livre disso. Sabe? É por isso que a gente está estudando, né? Para não cair nessa. Quantos conhecem aquela história daquele pastor que leu, olha, aí não foi nem o texto, foi o português. Vai, toma uma mulher, amiga do teu irmão e adultera. Está escrito aqui. Aí o repórter fala assim, mas pastor, não é toma uma mulher amiga do teu irmão e adúltera. Não está dizendo que você tem que adulterar. Está dizendo que a mulher é adúltera. Não, até é interessante o que você está falando, que uma coisa puxa a outra. Só que uma coisa puxa a outra, o filho já estava nascendo, filho do adultério. Né? Então, a gente vê atrocidade por aí de monte desse tipo de coisa. A gente vê um monte de loucura, né? Feita com Bíblia, porque há uma frase que diz, a Bíblia é mãe das heresias, né? Quase tudo que a gente conhece de heresia hoje vem da Bíblia, mas vem da Bíblia descontextualizada, vem da Bíblia errada, lida, interpretada de maneira incorreta, né? Fora do seu contexto. Vamos lá então. A grande simbologia do livro, pessoal, então, é o casamento de Oséias com uma mulher infiel e seus filhos. Por quê? Qual é o tema do livro? Israel, uma esposa infiel. Deus, por meio de Oséias, Deus fez com que Oséias, profeticamente, vivesse o sentimento que ele tinha a respeito de Oséias, de Israel, né? Para nós hoje assim, você fala, meu Deus, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo, Deus fez isso. Quais são os sentidos da mulher? Vamos lá, Gomer, a mulher significa completa, o nome da mulher significa completa. Jezreel, Deus espalha, separa o povo, fazendo referência clara aqui a Deus espalhando o povo de Israel por meio do exílio, né? Dividindo mesmo, mandando um para cada canto do povo de exílio, por meio do exílio. Lohuamá, que é a filha não favorecida, né? Ou seja, no sentido que Deus deu no texto que a gente acabou de ler. Eu não favoreço a Israel. A minha ideia não é mudar a sorte de vocês, não. A minha ideia não é alterar o que vocês estão vivendo, não. Tá? Não é essa a minha ideia. Lo-ami, não é meu povo. Olha o significado do nome. Não é meu povo. Né? Dizendo a respeito disso. Israel é a esposa pecadora. Esse é o sentido do livro. Né? Esse é o sentido da profecia de Oséias. Produziu filhos bastardos. Oséias 2:4. Olha os filhos, né, produzidos aqui por essa mulher. 2:4. Eu não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. São bastardos, não são de uma relação correta de Israel para com Deus. Aquilo que Israel estava gerando era bastardo aos olhos de Deus, né? Oséias 2:5. Sustentada pelos amantes, pois a mãe dele se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, irei atrás dos meus amantes, que dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Aparentemente aqui, o indício aqui é Israel, a profecia aqui, o sentido é, Israel, embora tenha um Deus
que sustenta, um Deus que mantém, um Deus que guarda, um Deus que cuida, um marido fiel, que cumpre todas as funções que o marido tem que cumprir. Ainda assim, Israel, como uma mulher infiel, como uma prostituta, buscou novamente os seus amantes. Foi atrás de quem trazia vantagem, foi atrás de ter filhos bastardos, gerar frutos que não eram para serem gerados por Israel. Esse é o sentido do livro. No próximo tópico aí, a ira de Deus se manifesta. Vamos ler, Oséias 2, 9 e 13. E como a ira de Deus se manifesta aqui, fazendo com que tudo aquilo que um bom marido deve fazer seja devolvido. Olha que loucura isso. 9. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a minha alegria, e as suas festas, e as festas da lua nova, e os seus sábados, e todas as suas solenidades. Desviarei devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens a devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Olha que relação maravilhosa que Deus está fazendo aqui. Deus, como marido fiel, deu vinho, deu trigo, deu a lã para se cobrir, encobriu a vergonha, encobriu a nudez. Deus fez isso. Ela foi para o amante buscar aquilo que Deus dava. Lembra que no texto que nós acabamos de ler, na infidelidade de Israel, Israel diz: eu vou para os meus amantes, porque eles me deram trigo, porque eles me deram vinho, porque eles me deram a lã. Eu vou para eles porque deles vem o meu sustento, deles vem o cuidado. E Deus olhando: não, é meu esse cuidado, sou eu que fiz isso. As videiras estão em pé, estão dando vinho para vocês porque eu fiz dar. A figueira está ainda em pé porque eu fiz a figueira permanecer. Não foram os amantes que deram isso para vocês, eu dei isso para vocês. Não foi no período que vocês queimaram incenso aos Balaíns, a outros deuses. Pois bem, agora eu vou fazer vocês pagarem por isso. Então você que está achando que a lã veio você, Israel, que está achando que a lã veio que a lã veio dos amantes, que o trigo veio dos amantes, que o vinho veio dos amantes, agora eu vou descobrir a nudez de vocês, e vocês vão ficar envergonhados diante dos seus amantes. Eu vou deixar claro de onde veio. Veio de mim, e agora eu estou tirando. A vide que eu mantive em pé até agora, eu vou devastar. A figueira que eu mantive em pé até agora, eu vou devastar. Vai ficar só mato. Porque vocês estão achando que são os amantes de vocês que fizeram isso. Fui eu que fiz até agora. Não faço mais. Esse é meu juízo sobre vocês. Acabou. O marido está devolvendo a noiva. Loucura, né? Seguindo aqui. Deus promete resgatar Israel, figura do resgate da mulher de Oséias. Óbvio que isso demorou um tempo, né? Isso durou um tempo. Oséias 3, 1, 5. Irmãos, é muito interessante isso. Isso é importante para nós entendermos. E fazermos o link com aquilo que eu falei agora há pouco. O Velho Testamento, assim como o Novo, ele é repleto de juízo e de misericórdia. Juízo e misericórdia. Justiça e graça. Condenação, salvação, né? A mensagem de Amós tem esperança no final. A mensagem de Oséias tem esperança no final.
Então, a ira do Senhor, ela se acende de forma destruidora, mas ela encontra no fim, né, para os seus, isso é muito importante, no fim, para os seus, para aqueles que de fato ele comprou, ela encontra graça, ela encontra misericórdia. Então, olha só, o Senhor me disse, vá outra vez, ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Essa mulher foi, se perdeu, voltou para os seus amantes. Oséias, por um período, libera essa mulher para ela voltar para a antiga vida dela. Qual é a ordem de Oséias agora? Resgata ela de novo. Vai e traz ela de volta. Você precisa ir lá e trazer ela de volta. Assim como eu abandonei Israel para os seus amantes, mas vou resgatá-lo. Vou trazê-la de volta. Que é amada do outro, que é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim, comprai-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo, você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Sem sombra de dúvida, fazendo relação a Israel de fato, ao Israel verdadeiro, ao povo de Deus, fazendo relação aqui a o que Jesus faria no futuro. Esse resgate definitivo de Israel não é um período do povo de Israel. Esse resgate definitivo de Israel é a salvação em Cristo Jesus. Então, o verdadeiro Israel, como Paulo trabalha em Romanos 8 e 9, será de fato resgatado, assim como essa promessa é dita aqui. Embora Israel viva períodos de infidelidade, em um determinado momento Israel será completamente resgatado. Certo? De forma definitiva. Aí a gente vai ver isso mais para frente. Por seus muitos pecados Israel será condenado. Aí a gente tem isso do capítulo 4 ao 13. Vamos ler Oséias 9, 12. Irmãos, parte para o próximo tópico. Eu vou relembrar com o professor Marcelo qual é o sentido que ele dá para essa leitura aqui de Oséias 9:12. Eu não me atentei para ela antes. Depois a gente entende a ênfase que ele dá, eu trago para a próxima aula. O próximo tópico é: o juízo não serviria para sempre, né? E aí nós temos Oséias 11, do 1 ao 9, 13, 14, 14 e 4, 14 do 7 ao 8, a gente não precisa se atentar a isso para ler nesse momento, mas o juízo não seria para sempre, aquilo que a gente acaba de ler aqui a respeito da esperança de Deus ao povo de Israel. Vira a tua página 3. Seguindo aí, agora a gente entra no bloco dos profetas que profetizaram para Judá. O primeiro deles é Joel, profeta menor. Judá é o reino do sul. Ok. Primeiro profeta então, profeta Joel, foi um profeta menor. Seu nome significa Jeová é Deus, filho de Petuel. Tema do livro: o dia do Senhor é iminente. Está chegando, o dia do Senhor vem, vai acontecer. Data do livro: aproximadamente 835 anos antes de Cristo. Não sabe ao certo quando ele profetizou. O livro data dessa época, mas quando exatamente ele profetizou, se o livro está descolado da época em que ele profetizou, não se sabe.
Porém, por volta desse ano, pragas de plantações e a cega castigou a terra e o povo, conforme Joel profetizou. Então, Joel profetizou no capítulo 1. Vamos lá, capítulo 1. Então, a única referência histórica ali, né, que a gente entende, que a gente não consegue muito bem entender, é que na época de Joel, conforme ele profetizou, pragas aterrorizaram ali o povo de Judá. Quando foi isso? Historicamente não conseguimos identificar com clareza, mas vamos lá. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Olha só. Versículo 2. Preste atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Acontece algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles os contem aos filhos deles e que eles falem sobre... Cortou aqui. E que eles falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, e o que migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu, e o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem, lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. E assim ele continua dando aí a profecia, né? Aqui a gente tem a fala muito, mas muito famosa e muito constantemente transformada em demônios, né? Cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor, né? Na verdade a gente entende que são lagarta, gafanhoto, locusta, que é um tipo de gafanhoto, pulgão, tudo era enxergado pelo povo como gafanhoto, mas basicamente que são espécies diferentes, né? Ou momentos diferentes do gafanhoto. Mas basicamente eram, de fato, espécies de insetos, de animais, que destruíam as plantações. Então, a ameaça de Deus para o povo aqui, por meio dessas pragas, é uma ameaça verdadeira. É uma ameaça, é uma profecia física. Deus não estava falando de um gafanhoto místico, de um demônio que se comporta como um gafanhoto, de um demônio que se comporta como migrador, como devorador, como cortador, como, enfim, né? São de fato gafanhotos, são bichos, né? São insetos. A mesma coisa, a mesma menção é feita em Malaquias, num texto muito famoso. Qual é o texto? 3:10 em diante. Taparei a boca do devorador. Do que esse texto está falando? Esse texto está falando de gafanhoto, né? Você dizima, irmão? Eu não dizimo. Mas você não tem medo do devorador? Não, não planto nada, né? Estou falando contra os dízimos aqui? Depende, se for o dízimo de Malaquias de 3:10 eu estou, porque nós não estamos debaixo da lei mais. Mas eu estou falando contra você ter a prática de ofertar parte do teu salário na igreja? Não tem problema nenhum com isso. Desde que você entenda que com isso você não está tapando a boca de devorador nenhum. A não ser que você esteja preocupado porque você planta milho, por exemplo, né? Então, eu não quero o devorador na minha lavoura de milho, na minha lavoura de trigo, né? Fora isso, você não corre risco nenhum com devorador nenhum, né? São insetos de fato. Percebem como a gente tem que tomar cuidado? De novo, vou resgatar esse conceito. Cuidado na aplicação de livros proféticos, irmão. Cuidado, né? Aqui, Israel estava sofrendo com pragas de verdade. Não é conversa, né? São pragas de verdade. Beleza? Panorama do livro. O povo de Judá torna-se próspero e complacente para com o pecado. Próspero, mas convivendo em paz com o pecado. Convivendo tranquilinho com o pecado, né? Consideravam a presença de Deus como certa e por isso praticavam um pecado de egoísmo e de idolatria. Qual é o sentido de considerar a promessa de Deus como certa? É no sentido de normalizar de fato o pecado, a ponto de que você fala assim, mas Deus está com a gente. Sabe aquela confiança de que Deus está meio que atestando o pecado que você está cometendo, né? O sentido do povo de Israel aqui era esse: Deus está com a gente, Deus é conosco.
Deus prometeu que Ele seria conosco. Deus prometeu que Ele estaria conosco. E Deus não muda. A promessa de Deus é infalível. Ele vai cumprir o que Ele cumpriu. Só que por conta disso, por conta dessa tranquilidade que eles tiveram com o fato de Deus estar com eles, eles começaram a conviver em paz com o pecado. A conviver mesmo, não declarando guerra, não sendo uma nação de fato separada pelo Senhor e que guerreia contra práticas que não são as práticas que o Senhor deseja, né? E por conta disso Deus autoriza as pragas, autoriza esse tipo de juízo sobre o povo de Israel. Propósito do livro: prevenir Judá a respeito do iminente castigo de Deus contra os seus pecados e insistir que se volte para o Senhor. Joel 2, 12 e 13, vamos ler aí. Joel 2, 12 ao 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Esse mudar de ideia aqui é deixar de fazer. Deus não muda. De novo, né, aquele problema que a gente tem com a tradução, porque o hebraico ele é difícil em dar a intensidade correta desse tipo de atitude. Mas aqui mudar é de fato se arrepender, deixar de fazer. Eu estava castigando, vocês se arrependeram, eu paro de castigar, certo? Obviamente que tudo isso debaixo da soberania de Deus. Deus fez porque sabia que o povo se arrependeria. Então, o tema do livro, né, ou melhor, o sentido, o propósito do livro, o tema é esse que eu acabei de dizer. O propósito do livro é prevenir Judá a respeito do iminente castigo de Deus contra seus pecados. Diga aí. Se arrepende do mal. E se arrepende é mudar de atitude mesmo, é deixar de fazer, né? Não é se arrepender como o homem se arrepende. Eu não deveria ter feito. A gente se arrepende assim, né? Não deveria ter feito. Remorso, né? Não é esse o arrependimento de Deus. O arrependimento de Deus é mudança. Eu estava fazendo isso, deixo de fazer e vou fazer isso agora. Tá? Não é Deus mudando de ideia. Deus não muda. Deus é imutável, né? Vamos lá? As bênçãos do arrependimento, ou seja, o que vem depois que o povo se arrepende. Esse é um dos tópicos importantes da gente ressaltar no livro aqui. 2 ainda, do 18 ao 27. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará chuvas em justa medida, fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador e o devorador e o destruidor, o meu grande exército lhe enviarei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que faz maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão
que eu estou no meio de Israel, e que eu, Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro Deus. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Versículo 27, acabei de ler agora o versículo 27. Perigos novamente na aplicação, né? Eu me lembro do início desse DVD. E o DVD começava assim, ó. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quem já lembrou disso aí? Né? As eiras se cheiram de trigo. E o cara que está começando o DVD começa lendo esse trecho com voz chorosa, poderosa. Ele tem um vozeirão, né? E ele começa a ler o livro dessa forma, com voz chorosa e tal. Aí entra o cantor. Os anos que foram embora, sonho que se perdeu. O refrãozinho é aquele que todo mundo conhece, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Aplicação errada de trecho profético. Faz sentido isso? Deus está prometendo aqui. Para quem? Para o povo de Israel, numa condição específica. Faz sentido a gente aplicar esse tipo de coisa, a gente cobrar a Deus desse tipo de coisa? Se aplica a nós enquanto igreja? De forma nenhuma. Nega orientações claras de Deus para nós a respeito de como nós devemos nos direcionar a Deus? Sem sombra de dúvida. Nega Tiago 4. Quando a palavra nos orienta a orarmos ao Senhor, dizendo: se o Senhor quiser, faça isso, Deus. Se o Senhor quiser, se esse for o seu desejo, faça isso, Deus. E a música canta: eu quero de volta o que é meu. Me dá. Né? Então, aplicação errada. Nem dizendo isso o trecho está. O povo de Israel foi quem está exigindo de Deus aqui? O povo de Judá é que está exigindo de Deus aqui nesse trecho? Não. É Deus prometendo. É Deus dizendo: eu vou fazer. Eu quero fazer. Esse é o meu desejo. Eu vou fazer dessa forma com vocês, né? Então, a gente pega o que Deus está dizendo que vai fazer, transforma numa exigência nossa, bota numa música e prega isso ou canta isso num contexto que não se aplica, que não é para nós. Percebe? Deus prometeu para crente vida tranquila? Deus prometeu para crente que tudo que ele fizesse ia dar certo? Que não ia faltar vinho, que não ia faltar, não na medida que a gente quer. O que Deus prometeu? Sustento para nós. Prometeu abundância de sustento? De maneira nenhuma. O que Deus prometeu para nós por meio de Cristo? Aflições, perseguições, o suficiente para viver, o que é necessário para vestir, o que é necessário para comer. Deus cuida da árvore, do trigo, do lírio, Deus cuida das aves. Deus cuida de quem não trabalha. Imagine de vocês. Deus vai cuidar de nós? Sem sombra de dúvida. Agora, essas riquezas maravilhosas, vinho, montes manando vinho, mel, maravilhas, lavouras, falta de luta, paz em Israel, inimigos derrotados. Deus prometeu isso para nós? Se aplica a nós como igreja? Não se aplica. O Novo Testamento, que é a revelação que nos cabe enquanto povo de Deus, enquanto igreja do Senhor, não nos promete esse tipo de coisa. Essa é uma promessa para Israel enquanto nação. Mas existem promessas nesses profetas que dizem respeito aos dias que viriam, sem sombra de dúvida, ao grande dia do Senhor, ao dia do seu resgate completo, ao dia em que tudo isso aqui acaba e a gente vai para a glória. Tem esse tipo de promessa? Tem, mas boa parte das promessas não são nesse sentido. Não são promessas escatológicas, são promessas para o momento. São promessas para o povo mesmo de Israel, que não se aplica para nós. Não tem como eu pegar isso e tornar meu. Eu não vou passar dificuldade nenhuma na minha vida a partir do momento que eu virar crente. Verdade, meu irmão, onde está escrito isso? Deixa eu ler contigo aqui, Oséias. Mas peraí, Oséias está falando para você isso? Você é o público para quem Oséias pregou? Percebem? Aplicação incorreta. Eu sempre vou ter um exemplinho desse aqui para dar, porque tá cheio, sobra exemplo.
né? Exemplo errado de aplicação profética é que nem pé de jabuticaba. Tem fruto até no tronco. Tem fruto até no tronco. Dá o ano inteiro, sabe? Vamos lá. Cuidados, a gente vê então, a gente leu nesse trecho que a gente acabou de ler juntos, né? Cuidado de Deus pela terra, abundância na lavoura, no trigo, no vinho, no óleo. Deus afastaria os inimigos, eles seriam recompensados, os inimigos seriam recompensados. O Senhor não os deixaria envergonhados e estará no meio deles eternamente, né? O derramamento do Espírito, Joel 2:28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. E essa promessa aqui? Para Israel? E aí? É uma promessa escatológica ou uma promessa específica sobre Israel? Essa aqui a gente pode dizer com clareza que é escatológica. Nós precisamos ter a leitura do velho com base no novo. Certo? Para que a gente consiga identificar promessas que sim se aplicam a nós. Que são sim promessas escatológicas. Promessas para os últimos dias. Agora, aquilo que não se aplica a nós, aquilo que era contextual, é contextual e ponto final. Certo? Essa é uma que se aplica sobre as nações. Sim. Sim, exato. A gente lê isso e entende que isso aqui, esses profetizarão, né, são de fato um povo cheio do Espírito Santo que prega. Se você com leitura errada olha isso, sem ter base no Novo Testamento, em como Paulo regula os dons que acontecem no meio da igreja, porque Paulo regula. Paulo regula no sentido de regulamentar. Paulo regulamenta, isso aqui é um uso errado de dom, isso aqui é um uso certo de dom. Quando você lê com base nisso, você lê esse profetizarão aqui, entendem que esse texto claramente está falando a respeito da palavra de Deus sendo pregada, sendo profetizada. Uma igreja cheia do Espírito Santo prega, leva a palavra. Nesse ponto em que nós chegaremos, se você lê isso com leitura errada, com uma visão moderna, pentecostal, né? Geralmente pentecostal, neopentecostal, o cara fala assim, esse momento que vai acontecer, o dia que a igreja tiver aquela confusão, que todo um levanta, cata o microfone e dá uma profecia, o outro levanta, cata o microfone e dá uma profecia, lá estamos cheios do Espírito Santo, e às vezes é só carnalidade, às vezes é só um querendo aparecer mais que o outro, entendeu? É doideira, meu irmão. É difícil, só dando um exemplo, esse exemplo é legal. Eu conversava um tempo atrás com um rapaz. Eu tenho dessas, de vez em quando alguém me acha no Face e me chama no WhatsApp e começa a conversar, alguma coisa assim. Eu estava conversando com esse rapaz e ele me disse que estava orando de madrugada. Não, estou orando de madrugada, Deus falou comigo para orar de madrugada, tal. E eu comecei a questionar, mas por que você está orando de madrugada, irmão? O que tem com a madrugada que não tem, né? Ele falou, a Bíblia diz, né? Eu falei, diz? Eu comecei a tentar entender, mas como assim a Bíblia diz? Não, é porque está escrito, irmão. Eu falei, mas aonde? Exatamente aonde você extraiu esse ensinamento de que orar de madrugada, Deus atrai Deus de maneira específica, né? Chama a atenção de Deus de maneira específica. E ele me citou um trecho de Jó, onde o trecho está dizendo assim, acorda de madrugada, eu vou parafrasear o texto que eu não lembro exatamente o texto. Acorda de madrugada, se dedique em oração e o Senhor lhe ouvirá pelo seu sacrifício, vai ao monte de madrugada, ora e o Senhor vai te ouvir pelo teu sacrifício. Pois eu acho, o texto eu mando no grupo. Eu não lembro exatamente o texto, nem exatamente o que ele diz, mas o sentido é exatamente esse. Eu falei, está escrito mesmo, quem disse? Aí quando você vai para o trecho,
Quem diz é um amigo de Ló, que estava aconselhando Ló naquele momento que Ló estava com a vida toda em frangalhos, né? Jó estava aconselhando Jó, naquele momento em que Jó estava com a vida toda em frangalhos, estava, né, com feridas que cachorros lambiam, raspando ferida com caco de telha, né, filhos mortos, só estava ele e a mulher. E aí ele se reúne com os amigos, e os amigos começam a dar conselho. Quando você lê o livro de Jó, você percebe que no fim das contas, Jó tem que interceder pelos amigos dele, pelo tanto de besteira que os amigos deles falaram, né? Então, está escrito na Bíblia para levantar de madrugada e para ir para o monte orar, porque dessa forma Deus te ouve de maneira especial? Tá. Quem disse? Um amigo. Esse amigo é doutrina? Era homem de Deus? Falou em nome de Deus? Você entende? Então está registrado lá. Agora, se eu não leio o contexto, como é que eu aplico isso na minha vida? Não tem como aplicar, não faz sentido, né? Então, e não casa de fato, porque se lê Jó, você fala, não faz sentido. Com todo o restante da Bíblia, você tem um momento, como se de alguma forma, meu Deus, a Bíblia nos revela que a gente se achega a Deus pelo vivo caminho, por meio da oração. E que não há um momento específico para isso. Antes, a orientação é muito clara. Estejais o tempo todo em oração, né? Se dirijam ao Senhor o tempo todo. Não tem um momento, de madrugada Deus vai me ouvir de forma especial. Por quê? Porque de madrugada não tem ninguém orando? E o povo do Japão? Né? Como assim? O que isso quer dizer? E as pessoas transformam isso em algo místico. Não, Deus colocou no meu coração que eu tenho que orar 21 dias de madrugada, e eu tenho que ir no monte orar, porque Deus vai me ouvir de forma especial. Meu irmão, não tem base bíblica, não foi Deus que colocou isso no seu coração. Não, Deus falou comigo através da sua palavra. Aonde está escrito? Está escrito aqui. Irmão, não foi Deus que falou por esse homem. Não é Deus se revelando por meio desse homem. Jó teve que orar depois por esse homem, porque esse homem falou um monte de besteira para ele. Orientou ele a fazer coisas que Deus não tinha mandado orientar, né? Então, Jó teve que interceder para que Deus não castigasse aqueles 4 amigos. Como assim você está aplicando dessa forma, né? Então, esse cuidado, ele precisa ser muito forte para nós. Nós precisamos entender, isso aqui se aplica, isso aqui é alguma promessa escatológica? É. Então, eu entendo à luz do depois que eu entendo que é uma promessa escatológica, que se revelaria em Cristo, eu entendo à luz do que Cristo nos ensina, do que os apóstolos nos ensinam, o que essa promessa quis dizer. Se eu entendo que essa promessa era uma promessa pro momento, eu posso extrair algum ensino daquilo? Sem sombra de dúvida, algo relacionado ao caráter de Deus, algo relacionado a como Israel estava se portando naquele momento. Não tem problema nenhum extrair ensino. Agora, a promessa em si não se aplica para mim. Não tem nada a ver comigo. Não posso pegar aquilo e trazer como verdade para mim. É uma verdade para o povo de Israel, para aquele momento, naquele contexto. Tá? Estou ficando repetitivo, mas assim, são exemplos muito importantes. E as nações serão julgadas, e Israel será abençoado. Joel 3, do 1 ao 21. Joel 3, do 1 ao 21. Eis que naqueles dias e naquele tempo que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Pessoal, prestem atenção aqui. Esse é o tipo de profecia que tem aplicação contextual e escatológica. Também existem esses tipos de profecia. São profecias que parte delas, alguns aspectos delas, dizem
coisas a respeito do momento em que o povo está vivendo, que vão acontecer ali, imediatamente. Que vão ser mudadas ali imediatamente. Que vão atingir imediatamente, ou mesmo que posteriormente, uma questão contextual. É aquilo que aquele povo está vivendo, é específica para aquele povo. E dentro dessa mesma profecia, nós temos coisas que serão futuras, escatológicas, e que aí sim se aplicarão a toda a igreja. É por isso que a leitura de profeta, ela precisa ser muito cuidadosa. A gente também tem esse tipo de profecia. Profecia escatológica, profecia para o momento, que só se aplica ao povo que é alvo daquela profecia, e profecia que se aplica ao povo que é alvo daquela profecia, e ao mesmo tempo é escatológica. Serve também para coisas que viriam se revelar, certo? Linguagem profética é um trampo, meu irmão. É terrível entender. A gente tem, por exemplo, uma linguagem profética no Novo Testamento que dá confusão. Qual que é? Quem sabe? Apocalipse é fácil de entender? Por quê? Linguagem profética. Jesus, quando se dirige ao povo em linguagem profética. Quando Jesus começa, por exemplo, a falar a respeito da figueira que é Israel. Meu, que confusão que é aquilo. Senhor, quando o Senhor vai voltar? Aí Jesus começa a falar, antes de eu voltar, terão rumores de guerras, terão fomes, pestes, pandemias, terão, o irmão se voltará contra o outro irmão. Aí você começa a ler e fala, peraí, para que momento é isso? Quando isso vai acontecer? Isso é durante um curto período? Isso é até que Jesus volte? E dá várias confusões de interpretação, esse tipo de coisa, a ponto de que não há um consenso. Quando Jesus geralmente usa a linguagem profética, a linguagem escatológica, tem coisas que não tem consenso até hoje. Você pega um teólogo, ele fala, olha, eu enxergo o texto dessa forma. Você pega um outro teólogo, ele fala, olha, eu enxergo o texto dessa forma. Tem aplicação para o momento, tem aplicação para depois. Tem partes dessa profecia que se cumpriram 20 anos depois. E tem partes dessa profecia que ainda não se cumpriram. Só que a profecia foi feita toda junto. Você fala, Jesus, como é que eu entendo isso? Como é que eu aplico isso? Como é que eu faço? Né? É complexo mesmo. Então a gente tem que tocar naquilo que a Bíblia deixa com clareza revelado e guardar a nossa própria humildade naquilo que a Bíblia não revela. Cara, isso aqui eu entendo, isso aqui eu profetizo, prego. Isso aqui eu não entendo, isso aqui eu não profetizo, isso aqui eu não prego. Pregar no sentido de afirmar sendo verdade. É bíblico? É bíblico. Tem um ensino para nós através disso? Tem um ensino para nós através disso. Agora, é fácil de entender? De forma nenhuma é fácil de entender. Né? E é por isso que Paulo é muito claro quando diz isso, e a gente, com a visão incorreta, esse é o último exemplo que eu vou dar aqui, com a visão incorreta, a gente também entende o que Paulo diz. Deixa eu só pesquisar aqui, que eu não lembro exatamente qual é o texto. É o texto de em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu não lembro qual é o texto. 1 Coríntios 13, 9. Paulo diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Né? É muito comum a gente ver muitas vezes isso aqui no meio mais pentecostal, no meio neo às vezes. Você falando assim, cara, mas isso aí que você está falando não está na Bíblia. E ele diz assim, não, irmão, mas é que Paulo diz, né? Em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. Quer dizer, tem aquilo que está revelado, e tem aquilo que não está revelado, mas Deus nos usa para falar. A gente profetiza aquilo. Né? Como se fosse algo extra-bíblico. O sentido não é esse. O sentido no contexto que Paulo está trabalhando é, a parte que eu conheço é a parte que eu prego. Em parte eu conheço, logo, em parte eu prego, em parte eu profetizo. O que eu não conheço, eu não prego. Então, aquilo que a Bíblia põe o pé e firma, e nós temos clareza, a gente pode ensinar com tranquilidade. Aquilo que nós não temos clareza, cuidado absoluto. Extrai o que é claro e
extrai o que está completamente revelado, que encontra base em outros textos bíblicos e usa com tranquilidade. Isso aqui ninguém chega num consenso no que quer dizer. Aí a gente se recolhe à nossa insignificância e diz: Senhor, eu não entendo, mas Tu é a glória, Teu é o louvor, para sempre e sempre. Amém. Está escrito? Tá. Você compreende? Não. Alguém compreende? Não. Então, quieto. Quieta coração. Na glória a gente entende. Daqui um tempo a gente entende. Na glória a gente entende. Hoje nós não vamos compreender isso aqui. Certo? Vou encerrar o módulo com esse ponto. O módulo não, né? A aula com esse ponto aqui. A aula que vem a gente entra em Isaías, a mini Bíblia. Certo, pessoal? Alguma dúvida? 2 minutinhos aí. Sim. Aham. Uma concentração, né? Sim, é verdade. Aham. Perfeito, perfeito. Jesus buscava duas coisas que acabavam desaguando no monte e na madrugada, ou no vale e na madrugada, né? Paulo, por exemplo, orava na praia, né? As duas coisas que ele buscava era silêncio e isolamento. É bom, é gostoso, né? Era silêncio e isolamento, né? Ele queria ficar sozinho, ficar isolado, e queria... Então assim, eu gosto de orar de madrugada, não tem problema. Meu pai tem o costume de orar de manhãzinha, pelo mesmo motivo. Ninguém acordou ainda, né? Aí ele acorda e ora de manhãzinha. Eu oro no carro, eu viajo muito, então eu oro, é o meu momento de silêncio, né? Eu oro por quilômetro, ao invés de orar por tempo, eu oro por quilômetro, porque realmente você perde a noção de tempo, né? É o meu momento de isolamento e de silêncio. Não tem nada acontecendo ali, não tem ninguém para falar comigo, né? Como eu estou dirigindo, o celular está desligado e tal. É um momento, é o jeito que você separa. O que não pode é a mística. Porque eu oro de madrugada, Deus está falando comigo. É um sacrifício, aí eu estou chamando a atenção de Deus. É aquele negócio assim, o único sacrifício que chama a atenção de Deus para nós é o de Cristo. Ponto, né? Qualquer outra coisa que eu vou fazer não vai chamar a atenção de Deus de forma especial. Certo, gente? Então pode orar de madrugada, tá, gente? Não tem problema não. Fala, meu irmão. Certo. Aham. Não, com certeza não está. Paulo nos orienta a buscar os melhores dons, né? Quando ele diz buscar os melhores dons, é no sentido de buscarmos enquanto igreja aquilo que edifica a igreja, né? Então, o que é um dom, por exemplo, de edificação para a igreja? A oração em línguas é? Não. Por que não é? Se ela não tiver, ou melhor, quando ela não é? Quando não há interpretação. Tanto que Paulo manda,
Se você está orando em línguas, você está orando em mistério e ao Senhor. Se não houver quem interprete, fale você com Deus. Ou seja, ora baixinho, fica de boa, né? Quando você vai orar em línguas de forma pública, quando há quem interprete, ou melhor, falar em línguas, orar é até, eu acho até estranho usar esse termo, mas quando você vai falar em línguas, né, ou em oração, ou à igreja, de forma pública, quando há quem interprete, porque aí há foco na edificação da igreja. Você está falando, alguém está interpretando, e a igreja está ouvindo algo que é da palavra de Deus por meio daquele dom que está sendo manifesto. Quando Paulo diz buscai os melhores dons, ele está usando nesse contexto de nós buscarmos o que edifica a igreja, né? Então assim, se o pastor estivesse exigindo, por exemplo, que os irmãos pregassem mais, preguem mais, busquem mais a Deus, para que Deus revele a palavra dele a vocês, e vocês preguem mais, eu vejo que faz sentido. Nós temos uma constante pegação no pé aqui, uma constante insistência aqui, para que os irmãos busquem a palavra de Deus, busque esse melhor dom, busque isso que edifica a igreja, sem sombra de dúvida. Agora, qual é o intuito de exigir que os irmãos orem? Quem não ora em língua ainda, vem cá que você vai orar. Quem não, tem que buscar mais o Espírito. Qual é o sentido disso? O sentido disso é aquele momento que acontece no culto de rodopio, de pula-pula, de cada um entregando, é uma confusão, infelizmente é isso. A gente tem que chamar do que é. É uma confusão, você não ouve direito quem que está orando, o que está acontecendo, quem que está pregando, um entregando a profecia ali, o outro entregando a profecia aqui, e a igreja está descumprindo o que Paulo manda. Paulo manda, ainda que profetizando, falem no máximo 2 ou 3. E quando um se levanta para profetizar, os outros se calam e julguem a profecia. Então você percebe um culto ordeiro sendo orientado para a igreja de Corinto, né? Essa busca que é insistida, né? Eu convivi com isso, né? Eu convivo com isso constantemente. Essa busca que é exigida muitas vezes por esse pastor, ela deságua nessa bagunça, no reteté. Ela deságua no reteté, né? Edifica a igreja de que forma isso? Tem alguém pregando? Tem ordem no culto ou não, né? Então assim, o pastor está exigindo, está brigando com a igreja, para a igreja buscar mais a Deus, está correto. Busque mais o Espírito Santo, está correto. Busque conhecer mais a palavra de Deus, está correto. Ore mais, está correto. Jejue mais, está correto. Está correto. Agora, o porquê que está pedindo? Está pedindo para que a igreja se edifique, está pedindo para que a igreja está pedindo, ou na cabeça dele essa oração, essa busca, tem esse fim. É uma igreja avivada, uma igreja que está, né, vivendo esses momentos de manifestação. Precisa entender, cara, difícil falar está errado pelo motivo, é porque eu conheço o motivo, você também conhece. O motivo está errado, mas pedir para que a igreja busque mais o Espírito Santo não está errado, entendeu? A razão é o problema. Não sei se eu fui claro, né? Fui? Vai ter um módulo sobre dons, né? Vai ter um módulo sobre dons, a gente vai trabalhar isso aí. Algumas coisas que eu falei aqui, eu acabei adiantando do módulo sobre dons. A gente vai trabalhar isso. Gente, passei muito do tempo, é que a gente começou um pouco atrasado também. Deus abençoe vocês, excelente domingo, para aqueles que vão no culto à noite, bom culto para vocês, que vocês possam congregar com a igreja, adorar a Deus, ter comunhão com os irmãos. Tá bom? Deus abençoe. Senhor amado, nós te louvamos por esse tempo, obrigado pela tua graça, pelo teu poder. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus sobre nós e tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, é o Senhor quem supre, Pai. Te louvamos por isso e te pedimos um bom domingo, uma excelente semana que se inicia hoje, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar em tudo, principalmente no crescimento, no amadurecimento das nossas vidas no Senhor, principalmente no conhecimento da tua palavra e em boas oportunidades, Senhor, de nós levarmos a tua palavra àqueles que ainda não conhecem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus.